vamos fazer contato com o médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina. Bom dia, Vecina. Bom dia, como vai você? Tudo bem? A gente está indo bem, né? Dentro sempre do contexto possível, Vecina. E ontem nós tivemos aí o depoimento do presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, à CPI da Covid, e ali ele confirmou que o governo de Jair Bolsonaro tentou alterar a bula da cloroquina para incluir ali a prescrição para o tratamento da Covid-19, que é reforçando algo que já havia sido dito pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como é que você viu essa confirmação e também o depoimento de uma forma geral, Vecina? Bom, primeiro, a confirmação caracteriza o crime que o governo está cometendo, no sentido de querer empurrar, que não está prescrevendo, né? Querer empurrar uma droga que não deve ser utilizada no tratamento da Covid-19. Então, é um erro, por um lado, e por outro lado, é um crime. Né? Um erro porque não tem nenhuma comprovação e é um crime porque a droga tem efeitos colaterais e não deveria estar sendo utilizada para isso. Então, confirmar que se tentou, inclusive, pensar em mexer na bula é muito grave, na minha opinião. Né? E acho que, de resto, o depoimento do contra-almirante Barra Torres, foi muito positivo, né? Quer dizer, ele não ficou em cima do muro, não foi um equilibrista como o Marcelo Queiroga, né? Ele assumiu as responsabilidades que a Anvisa deve assumir e que o cargo dele exige. Representou adequadamente, na minha opinião, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e deu as respostas, não fugiu de nenhuma pergunta. Eu não assisti tudo aquilo, mas até onde eu percebi, até onde eu acompanhei, não fugiu de nenhuma pergunta e se colocou de forma muito clara e as responsabilidades da Anvisa, seja no que diz respeito à cloroquina, a comportamentos negacionistas do presidente, seja no que diz respeito também, por exemplo, à questão da vacina Sputnik V, né? Que ele falou, olha, enquanto a vacina não demonstrar o que nós queremos que ela demonstre, não tem como aprová-la e colocá-la à disposição da sociedade brasileira. Né? Agora, de uma forma geral, como você acha que tem sido os depoimentos na CPI da Covid? Tem surgido algo novo ou, na verdade, já se confirma aquilo que é de conhecimento geral, né? Que, de fato, o presidente Jair Bolsonaro trabalhou em mais de uma frente, inclusive, contra não só as medidas sanitárias, mas também, inclusive, aí, na questão da compra das vacinas. Tem tido alguma novidade? Qual a sua perspectiva e também a retrospectiva em relação a essa CPI, Vecina? Primeiro, eu acho que está na hora da ficha cair. Né? Que ficha? A ficha que demonstra que este governo, de uma forma em geral, né, e em particular o presidente Bolsonaro, são incapazes. Eles não são um representante minimamente adequado do que nós poderíamos chamar de direita brasileira, porque ele é muito incompetente. Ele não produz nenhum tipo de resultado. Ele só faz alarde, e a hora que as coisas acontecem, ele fala, eu avisei, não me deixaram eu fazer, isso não é decisão minha, isso é decisão do Supremo, isso é decisão do Congresso, eu afastei o fulano que cometeu esse erro. A responsabilidade nunca é dele. E ele não é capaz de formular um plano, de executar um projeto. Então, ele é um incompetente de cabo a rabo. Essa ficha tem que cair na cabeça de quem acha que quer reelegê-lo, inclusive. Né? Tem que achar um outro representante populista e tal, não sei o quê, para a direita, que seja amigo de miliciano, porque esse é muito ruim. Né? Ele é incapaz. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, até o momento, fora os malabarismos, como, por exemplo, o que o Queiroga fez, tentando dizer, olha, veja bem, eu não posso responder essa pergunta, porque se eu responder essa pergunta, eu vou contra o chefe.
E eu não posso ser contra o chefe, diferentemente do que o almirante Barra Torres fez. É verdade que o almirante está protegido por um cargo do qual ele não pode ser removido em hipótese alguma. Ele é estável durante 3 anos naquele cargo, então ele não precisa temer ser mandado embora. O Queiroga pode ser mandado embora, como os outros 3 ministros antes dele foram mandados embora. Mas, de qualquer forma, fora malabarismos, a CPI não trouxe nenhum fato desconhecido, não trouxe nenhum fato novo. O presidente é contra o uso de máscara, o presidente é a favor do uso de um remédio que não tem efeito e que tem efeitos colaterais, o presidente é contra a vacina, o presidente é contra o distanciamento e isolamento social. Alguma novidade? Nenhuma. Ele sempre foi assim. Agiu de forma inadequada, burra, incompetente, assassina em relação a essa doença, não socorreu vítimas que ele poderia ter socorrido, no caso em Manaus. Ou seja, nenhuma novidade até agora, nenhuma coisa nova. Hoje vamos ter o depoimento do Fábio Weingarten. Daí eu espero que talvez venha alguma coisa nova. Agora, de resto, essa CPI, veja, para que uma CPI que está apurando tudo que nós já sabemos? A CPI é para apurar coisas novas. Até agora não teve isso, e eu acho que, dependendo do Fábio Weingarten, hoje não teremos nada novo nessa CPI. E aí esse fato novo que você espera a partir do depoimento do Fábio Weingarten vai por conta daquela entrevista que ele concedeu à Veja responsabilizando o ex-ministro Eduardo Pazuello pela demora na aquisição de vacinas, em especial da farmacêutica Pfizer, ou também tem aí a questão das campanhas. Primeiro que durante um certo tempo ali o governo até promoveu uma campanha contra, na prática, o isolamento social e depois não promoveu campanhas para explicar à população a necessidade do próprio distanciamento social, também os protocolos sanitários que deveriam ser adotados pela população para evitar a Covid-19. São desses fatos que podem sair aí notícias novas em relação a isso, Vecina? Esses fatos, e existem também, e aí é que eu acho que pode acontecer alguma coisa nova hoje, existem algumas minúcias, né? É nos detalhes que mora o diabo, né? Então, por exemplo, a questão do financiamento do Ministério da Saúde. Este ano, o Ministério da Saúde teve retirado, em relação ao orçamento do ano passado, 40 bilhões de reais. Isso é um descompromisso com o SUS, que é uma ordem constitucional, está na Constituição. Esse descompromisso com o SUS é descumprir a Constituição, é crime. Nós estamos entrando agora na campanha da vacina da gripe. Estamos sendo vacinados contra a gripe. Você ou qualquer um dos nossos ouvintes aqui viram alguma nota em algum lugar do Ministério da Saúde dizendo estamos em campanha da gripe? Sempre que você tem uma vacina, tem que fazer campanha, tem que fazer uma comunicação à sociedade para que ela compareça para tomar a vacina. Nenhuma linha este ano. É inacreditável fazer uma campanha de uma vacina que se propõe a vacinar 1/3 da população brasileira, 80 milhões de pessoas, contra uma doença que tem uma certa letalidade, que é a gripe, e não tem nenhuma linha na imprensa comunicando isso. Então, poderão ocorrer alguns pontos nos quais o Fábio poderá apontar algum indício que nós até agora não vimos, porque é uma coisa pequena, um detalhe. Se acontecer um detalhe, o Collor caiu por causa de um detalhe, se você se lembra bem. Era um Fiat, não sei o que e tal. Era um detalhe no conjunto da obra, né? Este sujeito aqui tem um conjunto da obra monumental, mas precisamos achar esses detalhes que são aqueles que justificam uma ação jurídica.
A gente vai acompanhar hoje o depoimento de Fábio Weingarten e Vecina voltando para a questão da cloroquina. Hoje, o Diário Oficial da União publicou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que estabelece como procedimento experimental a administração de hidroxicloroquina e cloroquina em apresentação inalatória. Pelo texto, os tratamentos médicos baseados nesse tipo de abordagem podem ser realizados por meio de protocolos de pesquisa aprovados pelos sistemas de Comitê de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CEPS e o CONEP. Como é que você vê essa posição, mais uma, né, do Conselho Federal de Medicina, Vecina? Bom, ele está tentando se redimir dos erros que recentemente cometeu ao colocar isso como um procedimento experimental, portanto, que só pode ser realizado após você submeter à CONEP e ao Conselho Federal, à Anvisa e ao Conselho Federal de Medicina, um projeto de pesquisa. Quer dizer, não pode mais ser utilizado sem ser dentro de um projeto que seja aprovado pela CONEP, pela Anvisa e agora pelo Conselho Federal de Medicina. É uma confissão dos erros que cometeu recentemente, mas ainda não assumiu que os médicos também não podem prescrever os outros medicamentos que não têm comprovação científica. O conjunto de trabalhos que nós temos até agora publicados, que não foram observacionais, que foram duplos cegos randomizados, demonstram cabalmente que nitazoxanida, ivermectina, hidroxicloroquina e cloroquina não produzem efeito terapêutico e têm efeitos colaterais. Por outro lado, existe um caminhão de estudos observacionais. O que é um estudo observacional? Eu prescrevo e vejo o que aconteceu. Como essa doença é uma doença que em 80% dos casos ela não é uma doença importante, é uma doença muito branda, a tendência é que se eu der qualquer coisa para os meus pacientes, a tendência é que em 80% dos casos é que eles melhorarão. Então, nos estudos observacionais, o que eu observo, o que eu vejo é isso, deu certo. Por isso que precisa fazer um duplo cego randomizado. Para metade eu dou remédio, para outra metade eu dou placebo. E ao final de um determinado período eu vejo o que aconteceu. E o que eu verifico na prática, não aconteceu nada, exceto a ocorrência de eventos colaterais. Então, nos estudos duplo cego randomizados, hoje já existe um caminhão de estudos desses feitos, não está comprovada a eficácia do uso desses produtos no mundo inteiro. Nenhum país civilizado importante está usando esse remédio. Vários países incivilizados, como o Brasil, estão usando esse remédio. Por quê? Porque não compraram vacina, porque não acreditam em distanciamento social e que tem que fazer alguma coisa. O que eles fazem? Dão água benta para a população. Só que essa água benta tem efeitos colaterais. Qualquer água benta, qualquer promessa poderia ser feita no lugar de ivermectina, hidroxicloroquina, cloroquina e nitazoxanida. Mas não, eles dão esses remédios, que são hepatotóxicos, que são cardiotóxicos. Vecina, para a gente concluir aqui, tem algo que você vem chamando a atenção em entrevistas, inclusive vi você comentando no seu canal no YouTube, que é a respeito da consulta pública relativa à Política Nacional de Saúde Suplementar para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Queria que você falasse a respeito. É mais uma boiada que o governo tenta passar agora em direção a uma espécie de privatização do SUS? Veja, a privatização do SUS é um exagero sob dois pontos de vista. Primeiro, que não se trata da iniciativa privada querer substituir o SUS, porque a iniciativa privada tem um objetivo que não é assistência à saúde exatamente. Então, ela não conseguiria substituir o SUS, esse é o ponto. Por outro lado, existe uma necessidade de ampliar mercado. O Brasil hoje tem cerca de 23% da população que tem plano de saúde. 80% desses planos de saúde são planos de saúde coletivos, que são benefícios salariais concedidos pelas empresas. 20% é gente que decidiu comprar um plano de saúde para ter uma alternativa ao SUS. Então, 20% desses 23 milhões. Né? Então, é uma quantidade pequena. Desses 23%, é uma quantidade pequena, dá 48 milhões de pessoas.
O que os planos de saúde querem é ampliar esse mercado. Eles sonham com ser donos de 30% da população brasileira com planos de saúde neste momento. Este é o sonho de agora. Se chegarem lá, chegarão. Então, na verdade, o conjunto de propostas que estão nessa consulta pública é bem genérica, bem genérica. Cabe um pouco de tudo nesse conjunto de propostas. Mas, basicamente, o que eles estão buscando é diminuir o nível de exigências que você tem que cobrir para conseguir, com um preço mais baixo, oferecer meio produto. Então, é um produto que não oferece, sei lá, internação em leito de UTI. Nós temos agora, já está aí no mercado, um produto que oferece consultas por um determinado preço aí. Aí está acontecendo isso neste momento. Você chega lá no médico, você está com Covid, chega lá no médico, doutor consulta, uma coisa dessas aí, e aí você chega lá e fala, vim aqui ver o que eu tenho. Aí o médico te examina, põe um oxímetro e fala, epa, você está com insuficiência respiratória grave. Veja, ele está dentro de um estabelecimento de saúde, que não tem direito, que não dá internação e tal, mas ele está dentro do estabelecimento de saúde. Se o médico falar, vai embora, esse cara pode cair morto na rua. Então o médico mantém o cara lá dentro. E tenta achar uma unidade para onde ele possa ser enviado, um hospital. Como ele não tem contato com o setor público, vai para o setor privado e avisa o paciente, olha aqui, você não tem direito à assistência médica hospitalar, mas você não pode ir para a rua porque está correndo risco de vida. Então você vai ficar aqui, só que quem paga é você. O seu plano não paga isso. Mas, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar hospital, eu só tenho dinheiro para pagar o planinho que dá a sua consultinha. Assim, desculpa, eu não posso te mandar embora e você vai ficar aqui, portanto, se prepare para vender sua casa. Ou coisa parecida. Então, essa situação é uma situação complexa. Vender seguro de carro é uma coisa. Você fala, olha, se seu carro pegar fogo, não será pago. Se seu carro entrar no rio, não será pago. Só será pago se ele for roubado. Aí você vai falar sobre saúde. Olha, se você ficar doente, você tem direito a ir no hospital e ficar internado sem UTI. A fazer determinados exames e não fazer outros exames. E quando é que eu vou precisar fazer esses tipos de exames? É muito raro. Você pode, inclusive, em pagando um plano mais baratinho, guardar dinheiro para quando você precisar fazer uma coisa mais complicada. Você engana. Isso é enganar o consumidor. Então, não dá, com essa assimetria de informação, com essa diferença da capacidade de entender o que você está comprando e o que você precisa, não dá para o Estado se retirar de fazer parte da construção dessa relação mais equilibrada entre quem compra plano de saúde e quem vende plano de saúde. Então, hoje, eu acho que nós estamos numa situação bastante boa em relação a fazer a relação jurídica entre o que eu estou vendendo e o que a população está comprando. Então, o que é que essa consulta pública propõe? Um relaxamento. E esse relaxamento certamente vai significar uma proposta de entrega inferior às necessidades que a população tem. Então, essa proposta, na minha opinião, não pode ir à frente. Ela vai ser prejudicial para a população que vier a querer comprar planos de saúde. Então, resumindo, muito resumidamente, o que está em discussão é isso. Tá certo, Vecina. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Tchau, bom dia, até a próxima. Parabéns aí pela tarefa de informar a nossa população. Obrigado. Conversamos aqui com o médico infectologista, professor da USP, ex-diretor da Anvisa, Gonçalo Vecina. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.